E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estou aqui para conversar mais um pouquinho com vocês sobre despertar da consciência, né? O que é o despertar da consciência? O que é você mudar os seus parâmetros de visão, né? Diante dessa nossa sociedade, né? De pensamento tão massificado, né? De uma mentalidade coletiva, né? De gado mesmo. E aí tem pessoas que buscam, né, a iluminação e não entendem, né, que conhecer a verdade é só isso. Conhecer a verdade não é nada demais. Pelo contrário, né, às vezes não é nem algo bom, que a verdade quase nunca é boa. A verdade nunca consola, nunca conforta, porque conhecer a verdade da vida é conhecer o sentido. E conhecer o sentido da vida é entender que esse sentido é único e exclusivamente biológico. Então, você é uma unidade biológica que nasceu simplesmente para cumprir uma função biológica e nada mais. Você é só um animal, né? Que nasceu, produz energia, e para produzir energia precisa se alimentar, precisa se nutrir, né? Se hidratar, para poder acumular energia para a luta da vida diária. E com isso, você, pelas determinações genéticas, você acaba, né, pela influência do instinto. Sua vida é quase toda instintiva, né, se você não é desperto. Então você é um animal que vai reproduzir em algum momento e depois vai morrer. Conhecer isso é bom? A ignorância é quase sempre uma bênção, né? Às vezes é melhor você ficar na ignorância do que você despertar a sua consciência. Porque você despertar a sua consciência, como eu falei, é só conhecer a verdade. E de forma alguma a verdade vos libertará, como diz na Bíblia, né? Pelo contrário, você vai ter conhecimento da sua escravidão. Conhecimento de que, por mais que você trabalhe em cima da sua libertação, por mais que você trabalhe em cima de viver com mais conforto, você busque viver uma vida mais livre, você está sempre preso aqui dentro da sua mente, né? Conhecer isso é conhecer um aspecto infernal da vida. Conhecer a verdade é ter noção do passado tempo, é ter noção que está tudo em entropia, tudo sendo destruído, aniquilado pelo tempo. É você descobrir que todas as suas ações são inúteis, porque a herança da vida é o túmulo. Então a conclusão da sua existência nada mais é do que a inexistência. E aí você começa a pensar, porra, o que eu tô fazendo aqui, né? Isso é o princípio da iluminação. O que eu estou fazendo aqui? E hoje, né, agora eu tô aqui, né? Acho que iluminação para mim é isso aqui. A partir do momento que você conhece o inferno no qual você existe, você tenta construir esse inferno da sua forma. Sabe? Você começa a ter poder de manipular esse inferno e tornar ele mais confortável. Já que eu tô no inferno, né? Eu tenho que me adaptar, né? A esse inferno. E aí, né? Os grandes mestres sempre se afastam, sempre se isolam socialmente, saem fora da humanidade, não querem mais, são misantropos, são inimigos da felicidade. Porque a felicidade nesse mundo aqui é uma ilusão e tem a ver com os outros. Sempre com os outros, sempre com esse mundo externo. Aceitação, sabe? Adaptação ao mundo. E aí você é cobrado de todas as formas, você tem que trabalhar muito, você se endivida todo para poder ter as coisas que todo mundo tem, status, sabe? Se sentir realizado, toda essa bobagem desse mundo aqui, como eu falei, a sua realização maior é o túmulo. Não adianta, né? Tudo que você construir, imóveis, né? Patrimônio, vai ficar para as outras gerações, os seus herdeiros, os seus filhos. Eu tô preocupado com porra de geração futura, se eu vou estar morto, pô. Essa é uma ideia coletiva, né? Eu tenho que construir algo para deixar pros meus filhos. Vai pro caralho. Se eu tiver que construir algo, vai ser para mim. Então, o que eu vou construir? Não vou construir coisas perecíveis na minha vida. Não vou construir valores perecíveis. Como, de novo, né? Tá lá na Bíblia, né? Não construam ou não criem
riquezas onde os ladrões podem roubar, né? Crie tesouros no céu, ou seja, na consciência. Quanto menos você criar coisa por aqui, nesse mundo, laços com esse mundo, família, religião, amigos, patrimônio, trabalho, esse trabalho escravo, é pra ter, pra se sentir alguma coisa. Quanto menos você criar coisas aqui, mais você vai criar coisas aqui. Porque o patrimônio maior que você vai conseguir carregar é isso aqui. É isso aqui que vai embora junto com você, o resto não vai. Entende? Se houver alguma coisa depois, né? É improvável, né? Você pensar em alguma coisa depois da morte, porque vida é um conceito biológico. Então, vida depois da morte é um absurdo, né? Que tipo de vida é essa, né? Vida espiritual, toda essa bobagem que inventam aí, né? Para poder continuar vivendo, né? As pessoas inventam para continuar vivendo essas mentiras. Mas se por um acaso, né? Se por um acaso houver alguma coisa, a única bagagem que você vai ter foi o que você construiu aqui. O resto vai ficar por aí, né? Concorda comigo? Então, você pensar em termos de iluminação, né? De despertar, esqueça um glamour, né? Esqueça que despertar aquela pessoa do Buda, do Jesus, seres iluminados. Sabe o que é ser iluminado? É conseguir ver as coisas, só isso. Sabe, a gente precisa de iluminação para ver as coisas, senão a gente fica na escuridão. Então, iluminação não é nada demais, né? Pelo contrário, é até um sofrimento você conseguir ver demais. Ver além do que os outros veem, né? Às vezes você sofre com isso, né? Então, iluminação não é algo que nem que se deva buscar, né? É um processo que tem que ser natural. Ou você está pronto ou você não está pronto. Porque quando você está pronto, naturalmente pronto, né? Isso não vem de fora para dentro. Isso vem de dentro para fora. É um aprendizado, é um entendimento, é uma compreensão que ou você está pronto ou não está para ter. Entende? Então, buscar iluminação é buscar o sofrimento. É buscar conhecer a verdade. Sob certo aspecto, ela vai te libertar? Sim, vai te libertar do mundo. Mas sob outro aspecto, a verdade não liberta. A verdade aprisiona. Aprisiona você a ver o mundo como ele realmente é. A fugir das ilusões deste mundo aqui. Isso pode ser libertador por um lado, mas por outro lado também é terrível, né? É um verdadeiro inferno. Você entender que você está no inferno. Quando o cara está no inferno, ele não entende, né? Porque ele faz parte do inferno. Ele não entende, né? Então ele vai tocando a vida, uma vida muitas das vezes miserável, cheia de dívidas, mulher, filho, apurrinhação, cobranças. Um inferno, verdadeiro inferno. Vida humana condicionada, massificada, a vida do gado, a vida da coletividade, é um sofrimento só, né? Mesmo porque a maioria é pobre, né? Nós vivemos no sistema piramidal, onde 1% é de ricos e o resto de pobre, né? Variados níveis de pobreza. Pobreza também mental, intelectual, capacidade de visão, capacidade de alterar a própria vida, capacidade de exercer a sua própria vontade. A maioria é pau mandado, né? Pau mandado de patrão, pau mandado de mulher, pau mandado de filho, pau mandado de pai, pau mandado de igreja, pau mandado de Deus, pau mandado da porra toda, de Jesus. Você é pau mandado o tempo inteiro, né? Estão sempre dizendo o que você tem que fazer. A iluminação tem essa parte, despertar, você se afasta, né? Você se isola, ninguém mais manda em você, a não ser você mesmo. Não existem mais senhores. Não existem mais deuses, não existem mais autoridades sobre a sua vida, a não ser você mesmo. Isso, esse aspecto é libertador. Entretanto, você vai cair nesse isolamento. Você está pronto para isso? Essa aqui é a questão. Não é mais uma questão de buscar, né? Porque ninguém vai ser idiota de buscar isso. A ignorância é sempre uma bênção, né? É melhor que você não saiba que sua vida é um inferno. É melhor que você nem pense nisso, né? Pensar demais vai levar a constatações que vão te levar à verdade sobre o que é a vida, sobre o que é a existência, de que você vai morrer, de que essa porra aqui não vale nada, que você tá trabalhando pra nada, tá trabalhando só pra morrer depois, pô. Qual a vantagem disso? Qual o sentido disso, né? É claro, né? O indivíduo inventa que tem um outro mundo. Ah, Jesus vai me dar o paraíso depois que eu morrer. Depois que eu morrer, eu quero mais que se foda, né? Se tiver que me dar paraíso, tem que ser agora. Eu também não quero que me dê nada, não. Sabe? A vida tivesse que ser um paraíso, tudo bem, mas eu não quero que também ninguém me dê nada para não ter que ficar preso a ninguém. Entende? Porque é sempre isso, né? Os poderosos sempre querem mandar em você te dando coisas para te cobrar outras coisas. E a religião não te dá nada de graça, né? Deus não te dá nada de graça. Jesus não te dá nada de graça. Papai e mamãe não te dão nada de graça. Patrão não te dá nada de graça.
amigo, ninguém dá nada de graça pra ninguém, né? É sempre cobrança, né? Sua esposa não te dá nada de graça. Tem cobrança, exclusividade sexual. É tudo em relação a tudo, né? É sempre uma cobrança. Então, queria falar um pouco aqui hoje sobre isso. Vou aqui, né? Jogar uma água no corpo. Essa água deve estar gelada, hein? Deve estar gelada mesmo. Opa! Rapaz! Muito gelada. Mas isso aqui, né, é o preço, né, que eu pago por ser livre na minha consciência. Esse é o preço que eu pago, né? Esse é o preço da solidão. Esse é o preço do despertar da consciência. Para mim, um preço muito justo a ser pago, né? O tédio. Que maravilha é o tédio, né? Poucas pessoas têm direito ao tédio. Sentar um pouquinho aqui no sol. Sabe, poucas pessoas têm esse direito. Poucas pessoas têm direito a ter uma tarde dessa tranquila em casa, segunda-feira, sem compromisso com nada nem com ninguém. Só faço o que eu quero. É um preço muito barato para mim a se pagar, né? Ter o isolamento, ter a solidão, ter a solitude, né? Eu não considero solitário, eu considero que eu estou na solitude. O que é a solitude? A solitude é diferente, né, da solidão. É uma tranquilidade, uma paz. É você só fazer o que você gosta, só fazer o que você quer. E o preço é o quê? É o isolamento. E para mim o preço é muito fácil para se pagar, né? Porque é opção, né? Diferente quando você se isola porque você não é adaptado, porque você tem fobia social, porque você tem medo das pessoas, sei lá, né? Aí sim é um preço alto a se pagar, né? Porque é um sofrimento. Mas quando não existe sofrimento, é opcional, então é um preço muito justo, né? Então, eu queria falar um pouco aqui sobre isso com vocês, porque as pessoas acham, né, que estão prontas muitas das vezes para despertar a consciência, para se isolarem do mundo, para vencerem o mundo. Isso não é fácil, vou falar para vocês, né? Isso não é para qualquer um. Pense duas vezes antes de querer isolar a sua consciência do mundo. Pense duas vezes se você vai conseguir lidar com a solitude, se isso não vai ser uma solidão, se você vai conseguir lidar com o isolamento social, afastamento social, se você vai conseguir lidar consigo mesmo, sem estar distraído com os outros. Será que você está pronto para fazer a sua própria vontade? Será que você vai conseguir viver sem satisfazer os outros? Viver só para você? Viver de uma forma até egoísta, né? E para mim, o egoísmo é uma maravilha, né? Você pensar só em você. É diferente, né, de você ter ganância. Egoísmo é diferente. Ganância você quer prejudicar os outros, né? Em benefício próprio. O egocentrismo, né? Eu falaria nem tanto em egoísmo, falaria em individualismo, né? Que é uma postura pessoal onde você toma realmente as rédeas da tua vida. Não deixa esse cavalo louco sair te puxando, hora para lá, hora para cá, sempre de maneira reativa. Não. Você consegue um equilíbrio onde você só exercita diariamente a sua própria vontade. Isso eu acho muito importante. Então eu queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Vou pegar um solzinho aqui, que tá bom hoje, né? Esse finalzinho de tarde aqui. Eu gosto muito desse solzinho final de tarde. E um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, nos ajude, se inscreva para sempre estar recebendo aí as novas atualizações de vídeo, né? Ative o sino também das notificações. Abraço.